Amados irmãos e amadas irmãs, antes de prosseguirmos para iniciarmos o exame sinóptico do capítulo 6 do livro de Apocalipse, ou seja, a continuação do exame, externo mais uma vez minha intensa alegria em ratificar que esse estudo se ancora essencialmente na postura interpretativa historial proposta, defendida, ensinada e praticada pela Igreja de Deus, a qual se alicerça em chaves bíblicas incontestáveis e também na sucessão sequencial dos atos humanos no decorrer da história. Volto a ressaltar, e sempre que me for dado falar sobre o tema, pretendo continuar falando sobre isso, que este posicionamento exegético da Igreja de Deus está registrado de forma alargada e minuciosa no livro Revelando o Apocalipse, obra valiosa e guiada pelo Altíssimo Deus, a qual nossos amados irmãos Flávio e Gilberto apresentaram em uma vigorosa lista de vídeos, a qual foi posteriormente transcrita e reunida criteriosamente pelo amado irmão Marcos Cunha. A eles, nossos profundos e contínuos agradecimentos. Insisto também na vibrante recomendação que tenho feito de que todas as pessoas, especialmente as seguidoras sinceras de nosso Senhor e Redentor Jesus Hamashia, tomem conhecimento desse grandioso material para cristalizarem o conforto e o revigoramento da bendita esperança naquilo que nos é veementemente prometido e reservado. Feita essa pequena introdução, iniciemos o estudo desta noite, que é uma continuação. Não me lembro muito bem de onde paramos, mas a memória acusa que fomos até o verso 8 do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Então vamos fazer aqui a leitura dos versos 9 ao 17, para podermos continuar. Verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá
subsistir. Muito bem. Feita a leitura e mantendo uma praxe que vimos utilizando já há bastante tempo no seio da Igreja de Deus local em Belo Horizonte, vamos realizar uma resenha que poderíamos chamar de super compacta, de natureza telegráfica mesmo, do que examinamos na preleção anterior, abrangendo os versos 1 a 8. Vamos voltar aqui. O PowerPoint continua na tela, né? Continua. Porque ele está meio esmaecido aqui para mim, mas Não, continua. Ok. O que é isso aqui? Não compartilhar? Ah. Continua na tela? Continua. Ah. Então, Continua, irmão. vamos iniciar aqui a resenha super compacta. Primeiramente, apresentando aqui para vocês. Não estou conseguindo fazer nada, por que será? Bom, eu vou radicalizar aqui, eu não estou conseguindo fazer nada. Vamos parar a apresentação e retornar a ela. Aqui está ela. Vamos ver. Ah, agora consegui clicar em alguma coisa. Uma maneira que me ocorreu de fazer essa apresentação sucinta do que foi conversado na reunião congregacional pretérita foi montar essa linha de tempo para nós visualizarmos a sequência histórica. O selo 1, o cursor do mouse aparece aí para vocês? Parece. Estou mexendo nele. Só que eu tô dançando. É isso mesmo, eu estou dançando. É. O selo 1, que corresponde, como nós vamos ver na sequência, à Pax Romana, refere-se ao período aproximado do ano 96 ao ano 180, Anno Domini. O selo 2, que está correlacionado às guerras civis na intimidade do Império Romano Pagão, está situado no período entre 192 e 300, Anno Domini, aproximadamente. Aliás, todos esses selos aqui vão até aproximadamente o ano 300, e do ano 313 em diante, então nós vamos abordar hoje. Deixe-me ver aqui se tem algum outro slide. Então, nós paramos no slide 14. Sim, mas nós estamos fazendo aqui essa resenha. Então, vista a timeline que foi colocada aí, bem compacta, vamos agora recordar a abertura dos selos até o 5º. O primeiro selo, então, corresponde à Pax Romana, um período de grande estabilidade do Império Romano, que a maioria dos historiadores que nós habitualmente consultamos reputa como a idade áurea do Império Romano. Então, de 96 a 180, Anno Domini. Esse cavalo branco descrito na abertura do primeiro selo, montado por um cavaleiro portando arco sem flecha, simboliza para nós o seguinte: a paz, a estabilidade e a vitória, representados pela cor branca, e o cavaleiro portando um arco sem flecha, tipificando que já houve conquista
por meio de batalhas já travadas e encerradas. Não havia flecha no arco. O segundo selo, ou a abertura do segundo selo, corresponde àquele período de quase 100 anos de guerra civil dentro do Império Romano, do ano 192, aproximadamente, ao ano 300. Nesse período, nós vimos que houve disputa sanguinária pelo poder. Vários imperadores se sucederam. E o cavalo vermelho, que aí aparece, montado por um cavaleiro com espada na mão, representa exatamente isso: um derramamento grande, profuso de sangue. No terceiro selo, nós tivemos a fome como consequência dessa guerra civil. E surge um cavalo preto, montado por um cavaleiro com balança na mão. A cor preta tipifica fome. Outras coisas, mas nesse caso aqui, o mais apropriado é vinculá-la à fome, que é também uma das consequências da guerra civil. E naquele período, nós perpassamos a história e vimos que houve uma situação extremamente aflitiva no seio do Império Romano, exceto para os ricos, abastados e poderosos que não sofreram tanto. Mas essa balança mostra a dificuldade que havia de se conseguir provimento das necessidades básicas. Uma tremenda inflação. 1 litro de cereal, por exemplo, sendo trocado por 1 denário, que era a remuneração de 1 dia de trabalho. Ou seja, um total absurdo. Logo em seguida, nós constatamos a abertura do quarto selo. É a morte, como consequência e também consumação dos juízos de Deus. A fome, peste, feras, tudo isso contribuiu para essa representação da morte pelo cavalo amarelo, inclusive montado por um cavaleiro denominado morte, seguido da própria sepultura. Lá no original está Sheol, que nós sabemos que é sepultura. E um dos destaques correlacionados com esse quarto selo foi a historicamente famosa, porém trágica, peste antonina, de 165 até 185 Anno Domini, aproximadamente, em que, segundo os registros históricos, mais de 5 milhões de romanos foram mortos. E, com isso, houve uma consequência drástica para a preservação do poder imperial. Um expressivo enfraquecimento do exército romano. E isso nós vamos ver que consequência trouxe logo na frente. Aberto o quinto selo, foram mostrados a João, aquela visão indescritível para nós, e que ele procurou fazer o maior esforço possível para que nós pudéssemos compreender o que ele estava vendo, o que ele havia visto, mártires pedindo vingança. Então, a abertura desse selo mostra, inclusive, o motivo principal dos juízos de Deus: o paganismo, a luxúria e a perseguição implacável do povo de Deus. Porque a pregação do Evangelho do Reino consistia, obviamente, uma severa ameaça à hegemonia de Roma. Por quê? Apresentava e apresenta um libertador, salvador e rei, nosso Senhor Jesus Hamashia. Então, aberto esse quinto selo, nós visualizamos ali o clamor de mártires debaixo do altar. Essa alegoria, como nós vimos, mostra que Deus tem esse
brado pungente dos mártires em sua memória completa e perfeita. Não que eles estivessem, naquele momento, vivos, gritando debaixo do altar. Isso é uma imagem representativa do sofrimento pelo qual passaram, sendo que todo esse pavor, todo esse martírio está gravado na perfeita e completa memória de Deus, para que no devido momento, segundo os juízos irrecorríveis do Altíssimo Iá, sua ira se manifeste e a justiça seja feita. Mas nós vamos analisar isso em detalhes. Eu estou apenas repassando telegraficamente como combinamos. Feita essa pequena resenha, podemos prosseguir nas respostas ao questionário, indo para o verso 11. Aqui está o verso 11 e a pergunta: o que podemos depreender do que é relatado no verso 11? Que verso é esse? E foram dadas a cada um desses mártires compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, fica muito claro para nós aí o entendimento de que, no futuro, em relação àquele momento existencial do apóstolo João, haveria outros mártires. E esses são, principalmente, aqueles que nós vamos estudar com muito detalhe em capítulos ulteriores, as vítimas do Sacro Império Romano, identificado no Apocalipse como a besta que subiu da terra e provocou, comandou, executou a grande tribulação, que perdurou de 538, Anno Domini, até 1798, sob o papado de Pio VI. Se nós fizermos a conta, essa grande tribulação transcorreu em um período de 1260 anos. Tudo isso será estudado mais à frente, não no estudo deste capítulo. Mas nessa altura, nós precisamos fazer um parêntese sobre alguns conceitos fundamentais. Primeiro, sã doutrina e doutrinas espúrias. E pergunto a vocês, será que o diabo irá perseguir os crentes assim chamados que estão fazendo exatamente o que lhe agrada? E por isso ele não só aprova, como incentiva? Será que as ministrações do sistema religioso organizado contêm realmente a doutrina de Deus, a qual nos foi transmitida primeiramente pelos profetas e de modo culminante por nosso Senhor Jesus Hamashia? Mais adiante, ao examinarmos capítulos específicos, estudaremos questões como, por exemplo, besta que sobe do mar, da terra, do abismo e falso profeta. Mas agora, parece para mim pertinente e oportuno citar o registro de algumas palavras vigorosas de nosso Senhor Jesus em Mateus 15, 9, quando nosso Divino Mestre diz: mas em vão adoram-me, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Feito esse pequeno parênteses, nós podemos voltar para a pergunta formulada. Nós sabemos que, durante o período da Grande Tribulação, milhões de seguidores fiéis de nosso Senhor Jesus foram mortos.
Mas naquele período que nós estamos analisando agora, houve pelo menos 10 tremendas perseguições à Igreja de Deus. E é feito um cálculo. Esse cálculo pode estar até superestimado. Pelo menos parece-me assim, que milhares de pessoas se tornaram mártires, incluindo homens, adultos, mulheres e crianças, de diferentes maneiras. Queimados vivos, crucificados, decapitados, lançados às feras, de qualquer forma, sacrificados pelo ódio da população instigada contra eles ou pela crueldade direta dos imperadores. Porque nós sabemos que para excitar, e isso está registrado em livros de história oficial, para excitar o ódio da população contra os seguidores do Mashiach, esses eram caluniados com acusação, por exemplo, de que rodeavam de mistério o seu culto, porque o celebravam com práticas horripilantes. Por exemplo, sacrifício de crianças, cujo sangue era dito que eles bebiam. Um total absurdo, criminoso, mas foi assim. Então, falando um pouquinho sobre esses mártires, nós temos, dentre eles, alguns heróis da fé, que todos estão mortos. E mortos, conforme o ensinamento bíblico, significa dormindo no Sheol, sem qualquer tipo de consciência, aguardando a ressurreição, seja a primeira ou a segunda. No caso dos mártires, em Deus e em Jesus Hamashia, em corpo glorificado na primeira ressurreição, naturalmente. Então, nós sabemos, alguém pode contrapor que várias pessoas foram revividas em relatos bíblicos. Nós sabemos que o profeta Elias, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, sem falar o Senhor Jesus, Hamashia, que, de alguma forma, promoveram, naturalmente, quem realizou foi o Altíssimo Deus, mas naquele momento houve um intermediário que trouxe essa dádiva da ressurreição provocada por Deus. Mas nenhuma dessas pessoas trouxe qualquer memória do período em que estiveram mortas. Não há nenhum registro desse tipo nas Escrituras. E nós temos também. Antes que me perguntem por que estou falando essas coisas aqui, é porque o vídeo vai ficar postado no YouTube. E pessoas que não integram a Igreja de Deus terão a oportunidade de assistir a ele. E o que estou falando aqui pode ser novidade para muita gente, não para nós, integrantes da Igreja de Deus, mas para quem está fora. Só para ficar claro isso. Em Hebreus, capítulo 11, principalmente nos versos 13 e 39, nós temos um relato veemente. Todos esses heróis da fé, seja Abraão, seja Moisés, Elias, Enoque, todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram ainda, evidentemente, a promessa. Uma outra intercalação relevante e tempestiva me parece caber agora de modo
não muito profundo nem alargado, porque teremos oportunidade de fazê-lo mais à frente. Mas isso que vou falar agora ocorreu, certamente de modo inspirado, aos irmãos Flávio e Gilberto, preletores, quando estavam apresentando a série Revelando o Apocalipse, que já falei e continuarei repetindo, constitui nossa base, principalmente a partir deste capítulo, fundamental de referência. Aí vocês podem estar perguntando, você está falando de quê, afinal? Está fugindo do tema? Não. Eu me refiro a uma abordagem inicial de um tema que será expandido e detalhado no futuro, sobre marca ou sinal de Deus e marca ou sinal da besta. Nesse momento, considero muito importante fazermos alguns comentários aqui. Com muita tristeza, digo, nós constatamos atualmente que um enorme contingente de pessoas crentes vem sendo enganado por doutrinações heréticas e apóstatas emanadas do anticristo, cujas hostes de seguidores aumenta sem parar. E nós sabemos que é assim mesmo que vai ser. Esse sistema perverso e hediondo, a meu ver, defende e ensina a próxima vinda de um anticristo pessoal, que estabelecerá seu reinado na terra por um período de 7 anos. Tiraram isso lá das 70 semanas de Daniel, de modo absolutamente mentiroso, indefensável, destituído de amparo contextual na Bíblia. E essa figura, essa pessoa denominada anticristo, implantará em seus seguidores um sinal ou marca, como dizem alguns, que muitos acreditam, muitos entre eles lá, ser um chip, sem o qual a pessoa não marcada terá a vida extremamente restrita e certamente sofrerá perseguições atrozes. Para nós, de acordo com a palavra de Deus, a realidade é muito diferente. A marca da besta, ou sinal da besta, eu não vou ficar aqui entrando muito em detalhes sobre marca e sinal nesse momento. Estou deixando mais ou menos como sinônimo, embora não seja. Mas o princípio fundamental é o mesmo. Já está inserida e consolidada há muito tempo nessas pessoas que ainda esperam por ela, porque vêm sendo manipuladas. Por que isso? Conforme os ensinamentos das Escrituras, essa marca não é física. Estou aqui falando da marca da besta, posto que se trata de um plágio escancarado, porque é assim que o inimigo age. Ele não é capaz de criar, então copia, e copia mal copiado, porque é imperfeito, finito e limitado. Então é um plágio escancarado da marca espiritual de Deus, a qual se estabelece na mão e na testa. Quando examinarmos o capítulo 13 de Apocalipse, ampliaremos e aprofundaremos o estudo desse tema. Portanto, por favor, contenham a ansiedade e não se inquietem. Chegaremos lá. Mas, para que não haja um suspense total, vamos conversar um pouco sobre a marca divina e sua imitação grotesca, para dizer o mínimo, a marca da besta. Visitando primeiro o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versos 4 a 9, onde nós comprovamos que a marca de Deus é espiritual. Então vamos a Deuteronômio, capítulo 6, começando pelo verso 4. Ouve, Israel, Iá, nosso Deus, é um. Amarás, pois, Iá,
teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ensiná-las-ás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atá-las-ás por sinal na tua mão, e ser-te-ão por frontais entre os teus olhos, e escrevê-las-ás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Muito bem. Então vamos entender corretamente a simbologia do verso 8, por exemplo. Atá-las-ás por sinal na tua mão, e ser-te-ão por frontais entre os teus olhos. Atar por sinal na mão significa a execução de obras. Que tipo de obras? Obras boas ao juízo de Deus. Ser por frontais ou expressar na testa significa ter essas palavras gravadas na mente. Assim, o Altíssimo Deus sela-nos, ou seja, grava sua palavra em nossa mente e também no coração, para que pratiquemos boas obras, segundo seu perfeito juízo. Essa é a marca de Deus, o sinal de Deus, o selo de Deus. E o da besta, falando mais baixinho. O da besta não passa da representação do estabelecimento de uma cilada ardilosamente concebida, porque essa é a característica do adversário, e implementada pelo diabo, pela qual as pessoas são falsamente convencidas, bem entendido, as pessoas que não, as integrantes da Igreja de Deus, de que em algum momento futuro haverá uma marcação física para diferenciar quem estiver assinalado do restante da população. Vamos perpassar agora, sempre lembrando, estou me dirigindo principalmente a pessoas que não integram a Igreja de Deus. Vamos perpassar aqui alguns exemplos, não todos, de sinal da besta, contido no cerne dos ensinamentos ditos religiosos vigentes. Trindade, construção de terceiro templo pelo anticristo, deles lá, vinda futura desse anticristo, denominação religiosa como empresa, cobrança de dízimo, guarda do domingo, comemoração de Natal e festas quetais, a exaltação e implementação praticamente obrigatória de hierarquia humana, heliocentrismo, imortalidade da alma. Quando eu falo de heliocentrismo, estou falando também de terra esférica, giratória, imortalidade da alma, morar no céu, encarnação, arrebatamento secreto, e nós poderíamos ficar rolando coisas aqui. Bom, eu quis fazer esse parêntese porque logo na sequência dos nossos estudos, nós vamos precisar desse conhecimento. Eu já estou aqui até fazendo um milaprínio. Mas vamos seguir adiante com a pergunta de número 12. Vamos lá. Aberto o sexto selo, houve um grande tremor de terra, ou terremoto. O que isso simboliza? Então, a Terra teve um terremoto gigantesco, com grande destruição. É isso? Não. Então, vamos lá. Essa imagem que está aí, essa alegoria de um grande tremor de terra, revela, na verdade, um período
de grande consternação, revolução, instabilidade no mundo, representados pela adoção do cristianismo pelo Império Romano. Vamos ver detalhes sobre isso. Nós somos informados pela história de que, em determinada altura da vida, o imperador Constantino converteu-se. Claro, foi uma conversão conveniente e falsa, porque ele nunca deixou de ser adorador do sol. Mas os livros de história relatam isso, que ele se converteu ao cristianismo. E essa é tida como uma das revoluções mais significativas da história. Ou seja, Roma passou a ter uma nova vestimenta, agora cristianizada, ou seja, uma religião superior, porque antes era o paganismo desenfreado. Mas, na verdade, a cristianização de Roma, que teve o seu, vamos dizer, deflagramento aí, a sua deflagração, por volta do ano 320, na realidade, foi uma estratégia, uma saída muito eficiente adotada por Constantino para manter a unidade política do próprio império. Não se tratou de uma conversão real. Constantino não estava buscando a Iá, o único Deus vivo e verdadeiro. Então, aqui a gente precisa fazer alguns comentários. Muitos intérpretes da palavra de Deus dizem que este selo, a abertura desse selo, é uma referência, por exemplo, ao terremoto de Lisboa, que aconteceu lá em 1755, por aí. Outros alegam que, na realidade, esse é o período pré-Armagedon, aquele momento que precede a volta gloriosa de nosso Rei, Senhor Jesus Hamashia. Mas vamos analisar isso aí. Esse sexto selo não pode ser entendido dessa forma. E há várias razões. Vamos citar algumas. E aqui, alguns milaprínios serão feitos. Quando é aberto o sétimo selo, que nós vamos ver logo na sequência, vai haver um interregno no capítulo 7, depois nós vamos ter a abertura do sétimo selo. Soam, ou vão soar sucessivamente, as 7 trombetas. E os fatos que elas revelam não podem ter acontecido nesses tempos. Se fosse assim, a vingança de Deus sobre o Império Romano, que afligiu, torturou, martirizou o seu povo, ficou só para o dia do Senhor? Ou seja, não iria acontecer nada que pudesse ser entendido como justiça. A gente está colocando a palavra vingança aqui, mas na realidade é justiça. E é bom lembrar, é importante lembrar, que Roma teve basicamente 2 fases, a pagã e a chamada cristã. Os juízos anteriores que nós vimos, simbolizados lá pelos cavaleiros, pelos 4 cavaleiros, foram derramados sobre Roma pagã, totalmente pagã. E sobre aquela expressão, dia do Senhor. É importante nós conversarmos sobre ela. Na Bíblia, quando se fala dia do Senhor, essa frase não é aplicada somente à volta, eu prefiro dizer chegada, do Mashiach, porque para mim ele está chegando. Ele não vai voltar, ele está chegando. Mas pode significar também um período de revolução e agitações
no mundo. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, Isaías 13, no verso 6. É tida como o dia do Senhor. As estrelas, a lua e o sol não brilharam. Deus faria cessar a arrogância dos ímpios. Os céus estremeceriam. Seria o dia da ardente ira de Deus. Isso aí se refere à volta do Mashiach? Não, mas a outras situações de intensidade dramática. Por exemplo, a queda de Babilônia, pois os versos 1 e 17 falam oráculo acerca de Babilônia, o qual viu Isaías, filho de Amós. Vede, eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. Então, esse período aí, essa passagem, essa sequência de passagens, refere-se à queda de Babilônia. E não tem nada a ver com o final dos tempos da Terra toda. Então, vamos para frente. Para a pergunta 13. Aberto o sexto selo, o sol tornou-se negro e a lua sangue. Estrelas caíram do céu. O que significa isso? As estrelas, então, será que elas já caíram? Ou elas vão cair lá na época do Armagedon? Como é que é isso? Então, vamos entender a simbologia. Por isso, tomei a iniciativa de elaborar aquele glossário das representações das pronúncias proféticas, significado de palavras marcantes que aparecem neste capítulo. E vamos continuar fazendo isso, se Iá assim o permitir. Então, vamos analisar o seguinte: o sol tornou-se negro, estrelas caíram do céu. O que é isso, afinal? O que está sendo transmitido para nós, desde que façamos a decodificação correta? Queda de estrelas em profecia está atrelada à queda de império, queda de autoridade constituída. Escurecimento de sol e lua, profeticamente, estão conectados com desvanecimento, enfraquecimento da justiça. E terremoto ou tremor de terra, sempre, simplificadamente, grande mudança. E, segundo historiadores insígnes, nenhum acontecimento teve tão grandes consequências, nem determinou tão profundas transformações sociais como a vitória do cristianismo, base da civilização moderna. Eles chamam de vitória essa questão do atrelamento entre o chamado cristianismo e o poder imperial. Porque, na verdade, é preciso, nós fazemos um pequeno parêntese aqui, a oficialização de cristianismo como religião do império foi formalizada pelo imperador Teodósio, mais lá na frente, mas foi implantado por Constantino. Então, outra questão aí é o seguinte: vai haver, depois dessa abertura aí do sexto selo, um silêncio na narrativa. E depois haverá a abertura do sétimo selo. Nós vamos ver lá que ocorrerá o soar das trombetas e haverá também o derramamento das taças. Se tudo isso estiver reservado para os futuristas, para os 7 anos de reinado do pretenso anticristo, tudo isso aí teria de acontecer em 7 anos, o que é uma absoluta impossibilidade. Bom,
Vamos conversar um pouquinho aqui, situando o contexto daquela época. Estamos falando, sempre lembrando, da época de Constantino, então, século IV, que houve esse acatamento aí e até a defesa do cristianismo pelo poder imperial. Então, vamos imaginar o seguinte: um bando de homens abandonando o paganismo que praticavam, fugindo da perseguição ordenada pelo imperador. Porque foi isso que aconteceu. Imagine também, cada um de vocês, homens pagãos sendo compulsoriamente ou não, mas sendo induzidos ao batismo para manter seus cargos públicos, principalmente. E mais, os chamados sacerdotes pagãos tornando-se sacerdotes da igreja cristã. Imaginem um imperador comandando a igreja, que de fato ele o fez. Então, essas foram consequências da grande mudança. Então, depois daquela perseguição e matança feroz dos seguidores fiéis de nosso Senhor Jesus Hamashia, veio um outro evento importante da história romana, que foi a Revolução do Cristianismo, cujos efeitos continuam até hoje. Então, essa foi, na abertura do sexto selo, a representação da expressão grande terremoto que abalou a estrutura da sociedade naquele século. Então, nessa profecia, um grande tremor de terra mudou as estruturas de alguns elementos. O sol tornou-se negro e a lua virou sangue. Evidentemente que esses acontecimentos nunca poderiam ser tomados literalmente. Não há nenhuma razão para que esses distúrbios venham a acontecer realmente. Não há nenhuma lei conhecida que permita entender que isso seja possível. Ou seja, é simbolismo. Embora muitos pensem que o sol realmente se tornará escuro e que a lua também se tornará em sangue. Mas, se nós analisarmos outras partes da palavra de Deus, com esse mesmo teor profético, nós facilmente perceberemos o significado dessa tipificação. Já falei sinteticamente, vou falar um pouquinho mais alargado agora. O brilho do sol, a luz da lua e das estrelas sempre está relacionado com conhecimento, justiça, sabedoria, moralidade, cultura e santidade. Quando a profecia diz que sol, lua, estrelas escureceram, sofreram uma grande transformação para pior, é porque houve uma degradação moral ou intelectual, ou ambas, e espiritual da humanidade. Quando se diz que esses luminares estão com um brilho intenso, é porque houve o contrário, um aumento da sabedoria, da moralidade, novos conhecimentos, ideologias, etc. E terremoto, geralmente, aponta para um momento de consternação, revolução, instabilidade, abalo realmente de estruturas do tecido social. Há numerosas passagens bíblicas que confirmam isso. Na linguagem humana, terremoto traz a conotação de revolução.
uma mudança social profunda e violenta, que destrói ou procura, que às vezes não destrói, mas provoca uma disfunção, uma desordenação da ordem social existente. E, às vezes, a substitui por uma outra, oposta, às vezes, antagônica. Então, terremoto, nessa passagem, foi a linguagem simbólica usada para representar um evento real na história. O evento aconteceu. Então, quando a gente transforma a simbologia numa afirmação literal, nós temos de entender que se trata de uma grande mudança social no Império Romano, porque é disso que nós estamos falando aqui. Então, esses sinais no céu e esse grande terremoto, volto a dizer, tipificam a adoção do cristianismo pelo Império Romano. De fato, essa é a grande mudança histórica que ocorreu e fecha nessa passagem de Apocalipse 6, representado por esse selo aí, que foi aberto. Vou fazer uma citação aqui de um historiador chamado Williamston Walker. Ele afirma o seguinte, que o Império Romano ainda respirava o cheiro do sangue dos cristãos quando Constantino, chamado o Grande, entra em cena. E ele prossegue dizendo que depois da morte de Galério, em maio de 311, 4 concorrentes disputavam o poder: Constantino, Licínio, Maximino Daia e Maxêncio. Constantino e Licínio, diz o historiador, aproximaram-se um do outro, movidos pelos mesmos interesses. O mesmo aconteceu com os outros dois. Maxêncio, embora não fosse a favor da perseguição aos cristãos, era partidário e, confesso, do paganismo. Os cristãos, então, voltaram sua simpatia para Constantino e Licínio. Constantino tirou o máximo proveito disso, diz o historiador Walker. Para a grande luta contra Maxêncio, via-se na necessidade da ajuda do Deus dos cristãos. No confronto direto com Maxêncio, em Saxa Rubra, pouco ao norte do rio Tibre, no dia anterior à batalha decisiva, pareceu a Constantino ver as iniciais do Mashiach com a inscrição: por este sinal vencerás. Esse é um episódio que muitos de nós já estudamos em algum momento de nossa vida acadêmica, escolar. Então, Constantino tomou essa visão, ou teria sido um sonho, por oráculo, e mandou apressadamente que o monograma de Nosso Senhor Jesus Hamashia fosse pintado no seu elmo e nos escudos dos soldados, e nas bandeiras também. O fato é que Constantino venceu essa batalha. E foi uma batalha muito importante, porque consolidou a autoridade dele. E ele disse ter acreditado, no fundo, tenho sérias dúvidas a respeito, que o Deus verdadeiro e vivo dos cristãos lhe havia dado a vitória. Ele passou essa informação para lá. E, por todos os efeitos, ele passou a declarar-se cristão. Ou seja, essa suposta conversão estratégica, astuta, conversão de Constantino ao cristianismo, é tida como ponto de partida, e foi, de fato,
para uma das revoluções mais importantes da história. Voltando a dizer, a roupa que Roma passou a vestir. Despiu-se do paganismo e vestiu-se de vestimenta cristã. Então, isso realmente contribuiu e muito para manter a unidade política do Império durante algum tempo. Naturalmente, nós vamos ver depois como é que foi a decrepitude desse império. Mas, com essa cena religiosa citada, o mundo foi então moldado por um novo estilo de vida. E mudou de rumo. Um grande terremoto, uma grande revolução, um grande abalo. Volto a insistir aqui, porque vai ficar no YouTube e muitas vezes nós precisamos usar pleonasmos aqui. Dizem historiadores insígnes, honoráveis, considerados pelos pares, que nenhum acontecimento teve tão grandes consequências, nem determinou tão profundas transformações sociais como essa vitória, assim chamada, do cristianismo. Então, o que aconteceu? Após 3 séculos de feroz, sangrenta perseguição, os seguidores de Nosso Senhor Jesus HaMashiach alcançaram, com essa atitude do imperador Constantino, a liberdade para praticar seu culto. E, como falei, mais à frente, o imperador Teodósio oficializou o cristianismo como religião do império. Então, chegou um momento muito especial, eu diria extraordinário, para o povo de Deus. Ou seja, essa devoção, essa adoração, essa postura espiritual que era praticada no deserto, nas florestas, nas cavernas, nas prisões, veio para a luz do dia. E essas pessoas tiveram a possibilidade, entre aspas, de tomar posse do mundo pela associação com o poder absoluto do imperador. Então, em todos os lugares, isso era patente. A vitória do povo de Deus, entre aspas, parecia completa e decisiva. Então, eu não tenho foto aqui para mostrar, mas no livro lá Revelando o Apocalipse há algumas fotos muito bonitas que o irmão Marcos Cunha colocou, mas nas moedas que Constantino mandou cunhar, aparece lá o lábaro com o monograma de Nosso Senhor Jesus, levantando-se acima do dragão vencido. E o culto e o nome de Nosso Senhor Jesus se exaltaram acima dos chamados, com 200.000 aspas, deuses vencidos do paganismo. Então começava realmente uma ordem inteiramente nova. E o imperador romano, obviamente, tornou-se o principal mandatário da igreja. Muito bem. E um dos primeiros atos imperiais de Constantino foram editos conferindo paz e proteção à igreja. Um deles foi proclamado lá em Milão. Não me lembro aqui da data, mas por volta de 313, 300 e poucos aí. Então, a administração do Estado e dos assuntos civis foi reunida com o governo da igreja. E aí vocês já estão percebendo o desastre que aconteceu como consequência. Então era possível, na verdade não era possível, mas era patente presenciar-se um espetáculo extraordinário
de um imperador romano presidir aos concílios da igreja, inclusive tomando parte ativa nos debates, induzindo respostas e decisões. E o que fizeram os chamados cristãos? Ficaram chateados com tudo isso? Não, muito pelo contrário. Passaram a considerar essa nova situação, essas regalias todas, como um presságio feliz. E em lugar de censurar, criticar o imperador por esse intrometimento nos assuntos da igreja, o que fizeram? Receberam-no de braços abertos como comandante, como o chefe dos bispos. Ou seja, agora eu vou falar uma coisa muito pesada aqui. O povo de Deus, ao agir dessa forma, aceitando a proteção de um Estado praticamente pagão, é dito que é semi-pagão, mas semi-pagão, pagão é. O cristianismo sofreu a maior degradação possível, aceitando a proteção de um potentado mundano, naturalmente conduzido pelo inimigo. Então, isso representou o quê? Representou o seguinte, que a religião pagã teria sido, eu vou falar entre aspas, por enquanto, suplantada. Houve o triunfo de uma nova postura, de uma nova mentalidade. E essa mudança profunda foi simbolicamente representada pela queda das estrelas e pelo enrolamento do céu como um livro. Então, encerrou-se um período e depois o céu se desenrolaria de outra forma. Mas esses símbolos significam o que exatamente? Essas estrelas significam, simbolicamente, pessoas que possuem influência espiritual sobre outras. Pode ser um rei, pode ser um sacerdote, um político, alguém que tenha poder. Então, o Império Romano passou a ter um culto oficial, no qual o imperador era o deus que devia ser adorado, e também vários cultos eram prestados aos deuses. Para esse trabalho, isso no passado, né? Para esse trabalho, havia muitos sacerdotes, assim chamados, encarregados dos múltiplos serviços lá, nas construções pagãs, que eles chamavam de templos. Com essa ascensão do cristianismo, eu sempre coloco entre aspas, que tomou conta do mundo da época, esses milhares de sacerdotes ficaram desempregados, perderam o direito de continuar agindo dessa forma, de prestar esses serviços ditos religiosos. Então, uma hora, irmão. Perfeito, irmão. Muito obrigado. Vamos ver se a gente consegue encerrar aqui mais rapidamente. Então, só terminando essa linha de raciocínio, essas transformações todas foram simbolicamente retratadas pela profecia do Apocalipse como o sol que escureceu, a lua que se manchou de sangue e as estrelas que caíram do céu. Então, essa passou a ser a nova ordem romana. E há mais uma pergunta aqui, que está no slide seguinte, para a gente encerrar, que é a última pergunta. Pergunta 14. Não, pergunta 14. Todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. O que isso significa? Vamos recordar rapidamente que, desde os tempos das guerras civis, o Império Romano era quase sempre agitado por convulsões políticas.
Então era um tal de sobe um ao poder, é assassinado, entra o outro. Quem tivesse um apoio militar maior, assumia. Então, com a vitória de Constantino, foi promovida uma nova configuração geopolítica. As fronteiras foram reestruturadas, a capital foi mudada, o império foi dividido entre os seus filhos. Então, esses acontecimentos foram representados pela remoção de montes e ilhas de seus lugares. Porque montes, como nós já vimos lá, significam reinos, nações, povos, etc. E as ilhas, a palavra ilhas, expressa isolamento, separação, divisão, distância, e às vezes ilha mesmo. Mas na simbologia é basicamente isso. Então, essas ilhas são várias nações organizadas em blocos, por motivos políticos, culturais, econômicos, e, literalmente, a gente percebe, então, que essa profecia aqui ligada a esse capítulo e a esse selo está relatando mudanças geopolíticas. Mas ainda havia, não podemos esquecer, que ainda havia resquício de guerra civil lá. Ainda havia uma disputa muito grande entre blocos políticos e militares. Agora, com a vitória de Constantino, houve a unificação e, com o tempo, ele se constituiu como único imperador. E depois, ele dividiu o império entre os seus 3 filhos. Bom, ele transferiu também, como nós já havíamos falado aqui, mas é preciso já nomear aqui, a capital do Império Romano foi transferida para Bizâncio, ou Constantinopla, e isso vai ter grandes repercussões, como nós vamos ver mais na frente. Agora vem eu falei que essa era a última pergunta, mas existe uma outra aqui. Existe uma outra aqui. Estamos encerrando, amantíssimo irmão Cronaca, fazer um brevíssimo resumo sobre a abertura dos 6 primeiros selos. Nós já fizemos, mas vou falar algumas frases aqui para nós encerrarmos. Então, os 6 primeiros selos do Apocalipse, em linhas gerais, revelaram grandes transformações profundas políticos sociais no Império Romano. Ou seja, os juízos de Deus realmente abalaram aquele império soberbo. Depois de uma certa prosperidade, lá no início da Pax Romana, guerras, fomes, pestes, feras e muita mortandade foram terríveis flagelos sobre os romanos. Esses juízos acabaram desaguando na seguinte situação: os homens abandonaram os, com 200.000 aspas, deuses pagãos e aceitaram uma nova doutrina, a de um único Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso. Mas o dado fundamental aqui para nós: o povo de Deus aceitou, provavelmente até a maioria comemorou, porque não estava percebendo os perigos envolvidos nesse cenário, mas aceitou a proteção de um Estado semi-pagão. E vou repetir o que falei. O cristianismo, então, sofreu a maior deterioração possível ao agir dessa forma, aceitando essa subserviência a um governante, a um detentor de autoridade, coligado, movido, chefiado pelo diabo. Então, é por isso que a profecia encerra a mensagem no capítulo dizendo que a ira do Altíssimo Deus e do Cordeiro havia chegado, e poucos poderiam suportar. Assim, amados irmãos e amadas irmãs, nós encerramos a exegese resumida do capítulo 6 do livro de Apocalipse.
Na próxima semana, se o Sempiterno Iá assim o permitir, daremos continuidade a esse exame recapitulativo, abordando o capítulo 7, cuja temática inclui os 144 mil selados e a grande multidão.